Oi, Amanda. Quem é, Amanda? Conhece a Amanda? Não, mas ela entrou. Mas a Amanda tá aí. Olha. Boa Oi, boa tarde. tarde. Bom dia aqui pra gente. Depois a gente mostra, gente. O dia tá tão bonito aqui, Tá tem lindo. sol. Graças a Finalmente. Deus. Nossa. Então, gente, como a gente fez sábado passado, a gente botou uma caixinha aí de perguntas. Surgiram algumas perguntas e a gente vai responder elas e as que aparecerem aqui hoje. Então, quem tiver pergunta, vai mandando aí, que o Carlos tá lendo as perguntas. Não, a Paty tá lendo as perguntas Tá Eu tô no live. e o Carlos vai ler as perguntas que apareceram aqui pra gente durante a caixinha aberta. Vamos lá. Vamos começar então? Olha lá. A primeira pergunta é comum e possível ir de bicicleta para o trabalho, colleges, durante o ano todo? Vou ser sincera, eu não iria. Ninguém aqui usa bicicleta. Gente, eu não sei andar de bicicleta, então pra mim fica bem difícil. Eu não iria porque pra mim é frio. O meu marido, ele vai durante o Spring Summer, então, tipo, comecinho de abril até final de setembro, ele vai de bicicleta todos os dias. No inverno ele não vai porque é frio e chove, e aí ele não tá afim. Mas a gente tem um amigo mexicano, o O Eliel, que ele ia todos os dias do ano de bicicleta pra faculdade. Eu tenho vários. É possível? É possível. possível. A Vitória é uma das cidades mais bike-friendly do Canadá, né? Então tem muitas ciclovias, Acho que depende mais de ti do que... preferência. Exato. Eu tenho vários colegas de trabalho que vão em dias que tá, tipo, super chovendo e eles chegam lá de bicicleta. Eu fico chocada. Então é possível, É possível mas e vai de canadense você se faz. você gosta de É. bicicleta ou não. A gente é meio preguiçoso, eu acho que não. A gente é meio Fala brasileiro por ti, demais. querido. Mas, enfim. Eu não sei andar, só isso, entendeu? O que dá pra fazer do Brasil antes de vir? A gente até fez um stories um tempo atrás, deixa eu fala falar. sobre aluguel, banco, internet, essas coisas. Mas acho que a procuração é uma coisa que, inclusive, o importante. pessoal falou bastante sobre. Uhum. Então, faça uma procuração, deixa tudo certinho. No meu caso, contas de banco, eu cancelei, eu deixei só uma conta aberta, porque eu ainda precisava. Mas se não precisa, eu acho que já fecha tudo, pra não ter encrenca de precisar alguém ir lá no banco pra ti. Pega os documentos da faculdade, se tu ainda não fez A validação. a né? validação, pega, Validação. porque eu tive uma sorte que a gente pediu lá em Porto Alegre pra minha sogra ir lá pegar, no caso, e a minha irmã também. E aí a gente mandou pro Rio, pro meu pai, encontrar a Paty que tava indo pro Brasil. E eu trouxe o documento pra E ela cá, trouxe o documento pra poder cá. mandar. Pra eu poder mandar pra lá, porque... é bem chatinho, então já pega isso antes, porque daí tu pode ir lá conversar. Eu tive que ligar pra PUC e falar muito tempo no telefone com eles, é um saco. Você Né? tem que preparar toda a documentação, levar na faculdade e eles vão selar o envelope e aí você manda pra fazer a validação, a certificação, o que for. É ridículo. Eu digitalizo. Como é que fala? Digitalizou. Bota tudo online, né? É verdade. Bota tudo online, já tira foto do passaporte, de tudo, deixa tudo certinho. Aproveita os amigos Sim, claro. bastante. Ó, o Vivendo em Hamilton. O Renato. Ele tá falando aqui que os homens esquecem de trazer a carteira de reservista. Isso é verdade. O Renato Boa, esqueceu e a gente boa. teve que pedir pros meus pais trazerem. Boa. Então, se tiver que renovar passaporte, fazer alguma coisa de documentação, até pra imigração também, eu acho que a gente precisou disso. Uhum, Então, é importante pros homens. verdade. Fala sobre também banco, conta de banco, pode abrir aqui quando chega, é tranquilo. Aluguel, fala com a gente. Exato. Internet também Já abre ajuda. aqui quando for vir. É bem simples. Imigrar com emprego. A dúvida principal, é possível? Acho que ele tá falando imigrar, já vir com emprego garantido, é isso? Já é possível. Eu conheço uma pessoa que veio com emprego aqui em Vitória, mas tem outras pessoas, acho que tem Instagrams, que já vieram com o PR e com emprego. Eu acho que deve ser um processo um pouco mais longo, talvez, de tu só decidir fazer o college, mas deve ser talvez menos custoso,
Acho que é possível sim. As entrevistas têm que ser todas pelo Skype também. Né? Entrevistas então, todas pelo Skype. Importante, gente. Quando estiver aplicando, se tiver esse interesse de aplicar pelo Brasil, de fazer as coisas pelo Brasil e tentar chegar aqui com um emprego já, vai lá. Olha o modelo de currículo e cover letter. Começa a fazer o teu currículo, vai no LinkedIn e ajusta tudo, porque aqui eles usam muito e muito diferente de como a gente usa no Brasil. Então já vai fazendo essas coisas que de repente, enquanto tu daqui a pouco tá pensando, pinta alguma entrevista e tu vê como é que é, né? Sim. E tem algumas áreas que são mais fáceis do que outras, né? Pra conseguir. As pessoas que conseguiram o que a gente conhece é a área de TI, né? Que conseguiu emprego já estando no Brasil. Vamos para outra? Os bairros de preferência de vocês. E por quê? Então, é onde eu moro. Não, eu acho que assim, Fairfield é bom. Tipo, eu moro ali, perto do Beacon Hill. E é bem pertinho de downtown. Então, 5 minutos andando. Então, eu acho bem bom. Tem comércio perto, ali na Cook Street, que a Rafa morou lá também. Também gosto bastante de lá. A área de James Bay, que é do outro lado do Beacon Hill, também é super legal. Aqui, né? Essa área. Tá crescendo bastante. E Vic West, eu gosto bastante daqui. Eu morava na Cook Street, que é pertinho da Patty. Era 3 minutos caminhando até a Patty. Gostava muito de lá, mas os prédios são mais antigos. Né? Com exceção da Patty, que é todo renovadinho. Mas os prédios são mais antigos. E aqui onde eu tô agora, também é super pertinho de downtown, 10 minutinhos caminhando tu tá ali. E é uma área mais nova, geralmente os prédios todos aqui na volta são mais novinhos, tem a água aqui pertinho também, que eu acho super bom. Eu gosto bastante daqui, tá crescendo, então ainda não tá tão... É só cruzar a ponte. Pra quem sabe aquela ponte que abre, que levanta, a Rafa mora cruzando a ponte. Andando, né? Onde eu moro também eu gosto. É perto, é um pouco mais afastado. De carro demora uns 10 minutos de downtown. Ônibus, 20 minutos. Bem fácil. É um lugar de ônibus, de fácil acesso. Tem vários ônibus diferentes que pode pegar. Boa. É um pouco mais barato, porque você está mais afastado de downtown. Tem muita casa. É uma área bem residencial de casas. Só que eu moro no apartamento. Mas isso é uma boa, Carlos. Tem bastante ônibus, que é uma coisa que aqui em Vic West não tem muito. Tem um ônibus que passa aqui, 2. Porque é próximo de downtown, geralmente as pessoas caminham até downtown e vão pra onde tem que ir, né? E, que é a mesma coisa da Cook Street. Tu tem que ir até downtown, que é bom, porque não leva muito tempo, mas, né? Quem tá vindo estudar na UVic, na Universidade de Vitória, onde param os ônibus lá, que a gente chama de bus loop, praticamente todos os ônibus da cidade param por lá. Então, se você consegue uma casa perto da UVic, você vai estar bem de ônibus. Se você consegue ir andando até o bus loop da UVic, você vai para qualquer ônibus da cidade. Mas é uma região que está encarecendo também, até para casa, né? Principalmente para casa. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os bairros e valores de aluguel e tudo mais, a gente vai fazer uma live na terça-feira com a Easy Dream de Vancouver, para fazer um comparativo entre Vitória e Vancouver. A gente vai postar depois, certo? Depois a gente posta aí. Qual o plano ideal de telefonia para a cidade? 2 megabytes, 5 megabytes, 10 megabytes e qual operadora? Boa pergunta. Eu acho que o quanto tu vai precisar de internet vai depender de ti. Depende do quanto tu usa. Mas a Paty tem uma recomendação ótima de operadora. Eu acho que a minha dica seria, já que você acabou de chegar e você ainda não conhece as operadoras e que planos que você gostaria de fazer, só para você meio que começar a ter uma internet, eu pegaria o tal do Public Mobile, que a gente já até falou sobre isso e tem no nosso Highlights, é só vocês irem lá e olhar, que você compra o chipzinho no Walmart mesmo e eles têm vários planos e é tudo online. Então você entra online no site deles e sei lá, $40, $35 por 4 gigas. Então vale a pena, sabe? Você tem, às vezes, text message free, sem limite. E é mensal, né? E é mensal. Então, tipo, você faz por aquele tempo, é $10 o chip e pronto. Normalmente os planos de telefone são um contrato de 2 anos, né? Mas vale a pena para quem acabou de chegar pegar esse Publix, porque é mensal e é um preço em conta.
Mas também, às vezes, espera pro final do ano, no Black Friday, no Boxing Day, tem várias promoções muito boas, que só acontecem nessa época do ano. Verdade. Pra E aí pegar você celular. pega um contrato ou da FIDO, da Rogers, sabe, das empresas maiores, por 2 anos, às vezes você até consegue um telefone novo, e você paga, tipo, sei lá, 60, 70 dólares pra conseguir de 10 a 15 gigas, né, de data. Então, Que é um monte, né? Tu nem usa tudo isso. eu uso bastante no telefone, tipo, na cidade, e eu não uso mais que 6 gigas por mês, só pra ter um comparativo. Eu tenho 6 e, tipo, uma vez eu acho que eu estourei o limite lá, mas bem pertinho da data que renova. Então, pra próxima? Vale a pena fazer o plano dental da Guard.me? Difícil, né? Depende do... Também é uma coisa muito variável. Eu entrei na Camolson quando eu vim. Primeiro vamos explicar o que é esse Guard.me, né? É uma seguradora privada, né? E eles oferecem plano dental também. Quando eu entrei na Camolson, é obrigatório tu fazer esse seguro extra, além do MSP. E que o MSP, importante, não cobre dental, tá? O dental é sempre por fora. E aí, tipo, tá na chuva, né? Tu tem que fazer mesmo. Eles cobram lá na tuition, então não tem muito o que fazer. Eu não usei, então meio complicado. Antes, uma das coisas, voltando lá para o que fazer no Brasil antes de vir pra cá, vai no dentista, no médico. Vai no check-up geral. Né? Chega aqui com a Clean Bill of Health, pra não se incomodar com isso, porque tu já vai ter tanta mudança que, tipo, é melhor tu não ir num dentista, achar alguém que tu goste, todas essas coisas. Enfim, acabei não usando. O Tobias arrumou um emprego. A empresa dele, que geralmente todas as empresas, né, depois que eu arrumei um emprego a minha também, elas cobrem dental, né? Então daí depois tu vai com o da tua empresa, se tu tá vindo pra, claro, trabalhar e ficar mais tempo. Se não, se daqui a um pouco tu vai fazer um intercâmbio de 1 ano e não vai trabalhar, de repente vale a pena pra ti, pra poder fazer uma limpeza e tal. Só ter uma segurança, né? Porque também se você tiver que ir é bem caro. A limpeza, que só tipo ir para fazer uma limpeza, que geralmente é na segunda consulta, porque a primeira eles só fazem um assessment do que tá acontecendo, é uns 150, 200 dólares. Então, assim, tem que faz essa conta. Quanto tu vai pagar pelo Guard.me e o quanto tu usaria. Eu não me lembro qual é o valor, porque pela Camolson também, tipo, tu paga mais barato por conta de ser o plano estudantil, né? Então, a maioria das pessoas então, não fazem esse plano. Eu não faria. Eu não fiz. Porque a nossa intenção era começar a trabalhar, a maioria das empresas oferece o insurance privado, então eu não faria. Porque tu chega aqui meio ok, eu acho que vale mais a pena tu pagar se precisar. Aconteceu alguma coisa, eu preciso ir no dentista. A não ser que tu tenha algum problema já, que tu sabe, eu vou precisar ir no dentista daqui 1 mês, daqui 2 meses. Aí faz. Como funciona os taxes aí? Você precisa de um contador ou consegue fazer sozinho? Boa pergunta. Eu acho que tem experiências diferentes aqui. No meu caso, não sei, eu tenho empresa no Brasil, né? E aí eu precisei fazer com contador, porque aí eu tive que declarar as coisas do Brasil e era um pouquinho mais complicado. E eu não me senti muito à vontade de fazer sozinha. Mas eu acho que... Existem sites que você consegue fazer sozinho. Se você, por exemplo, só tem um emprego simples, normal, você não tem empresa nem nada, você vai num TurboTax da vida, num SimpleTax, que é tudo user-friendly, sabe? Eu atravesso o Guaíba com um sorrisal na mão, né? Então, eu não paguei contador. Eu fico pensando, não, imagina que eu vou pagar 100 e poucos dólares, nem sei quanto é. É um pouquinho mais caro. Imagina, no meu primeiro ano ainda aqui, daí eu usei o TurboTax e continuo usando todo ano. E aí eu faço por ali, eu acho que é bom. Eu tive uma experiência ruim, na verdade. Esse ano, como a minha noiva começou a fazer um outro trabalho que envolvia umas taxas mais complicadas, a gente pegou uma empresa daqui mesmo, um HR Block, que é bem famosa. No primeiro ano eu fiz com eles também e era sempre... Cara, eu paguei uma nota, tipo... Não foi a nota, mas foi bem caro. Eu paguei quase 300 dólares pra fazer nossos taxas. E foi horrível. Horrível. Jesus, os caras, tipo, erraram nessas taxas, botaram o dobro, tipo, dobraram meu salário, eu tive que pagar mais. Foi horrível.
A gente decidiu que daqui pra frente a gente faz sozinho mesmo, vai usar eu uso o Simple Text, que é de graça e é bem user-friendly. E você baixa o aplicativo também desse Simple Text, você baixa o aplicativo pro teu computador e você preenche tudo ali, e o emprego ele te dá um T4, que é um documento, que tem todas as informações. Então o o formulário vai te pedir exatamente aquelas informações que estão ali, então é só preencher, simplesmente. Mas eu acho que depende também do caso ao caso. Acho que é importante falar, eu e o Tobias, os dois trabalham numa empresa e recebem pelaquela empresa, e é isso aí. Então a gente ganha o T4, só escreve o T4, e aí é simples, né? Se eu precisasse, claro, daqui um pouco que nem a Lari, tem um outro emprego pra aprender como declarar e tal, eu acho que eu também chamaria um profissional. E já perguntaram pra gente, e a gente não conhece nenhum brasileiro contador aqui em Vitória. Não sei se tem em Vancouver também, se alguém tiver, indica aí pra gente. Eu fiz com a Megatex. Megatex? Tá. O Reinaldo tá falando também que ele fez, no primeiro ano dele, ele fez em papel e depois ele conseguiu o login pra fazer. É importante. Reinaldo, muito bem. É isso aí. Porque no primeiro ano tu não consegue enviar o teu tax online, tu tem que fazer uma vez no papel, depois o teu login fica validado e aí tu pode mandar online. Mas tu igual pode usar o TurboTax ou o SimpleTax, e aí imprime, manda o formulário pra lá e se ganhar refund, ótimo. A dica que eu fiz também, eu peguei esse SimpleTax, imprimi, só que eu esqueci de assinar umas partes, né? Então você imprime, mas você tem que assinar também, viu, gente? Não é só mandar o que já tá impresso, né? E aí tu teve que esperar de novo. Aí mandaram de volta, tive que mandar de novo, demorou bastante. Né? E outra coisa eu acho também importante, caso você já esteja aqui no teu primeiro ano, eu não vou fazer. O que você pode fazer no próximo ano que você tá aqui, você pode fazer pro ano anterior. Então você pode declarar 2 anos juntos. Se você tiver, tipo, no primeiro ano você fala, não sei se eu vou ficar aqui, foi isso que eu fiz. Se eu não sei se eu vou ficar aqui, como é que vai ser e tal. E aí no ano seguinte eu fiz retroativo pro ano de 2017, no caso. Né? Mudando completamente de assunto agora. Falaram que os biquínis e sapatos são feios no Canadá. Procede? O que vocês acham? Procede. Então, procede. A parte de baixo do biquíni é feia, não é o que a gente tá acostumado, que ela é grande. É estranho, a gente não tá acostumado, não que, né, precisa usar o micro biquíni. Porque não dá. Mas ela é estranha o formato. Eu acho que tem estampas bem bonitas aqui. Pra biquíni, eu gosto. Tem uns fofinhos, acho legal. Os sapatos, eu até tava falando com umas amigas ontem a respeito disso. Eu acho que o custo-benefício do sapato aqui não vale. Ou eles são, tipo, bem baratinhos e duram pouco, que é ok. Você compra precisa. Compra e sabe que não vai te durar até o inverno. Mas os que são bons de verdade, tipo, acabam saindo caros. Então, eu compraria no Brasil sapatos legais, tipo rasteirinha e sapatilha eu compraria no Brasil. Acho que bota de frio, de inverno, tem que comprar aqui. Né? E botas bonitas, daí compra no Brasil. Se o aluguel é tão caro, não vale a pena financiar a compra de um imóvel? Pergunta de $1 milhão, né? Exato. Acho que também depende da tua situação, né? Acho que existe alguns papos. Eu vou falar da minha experiência de ter olhado alguns apartamentos, enfim. Apartamento não, casa. Cheguei a olhar. A casa que eu mais gostei e que ainda não era perfeita, ela tava 1.100.000. E ela era mais afastada do que eu moro hoje em dia. Bem mais afastada. 1.100.000. E ela tinha uma suíte que, pra mim, eu não gostaria de ter uma suíte na casa. E a suíte não estava pronta. Eu ainda teria que investir em finalizar a suíte. Tipo, botar a cozinha, porque aqui as coisas vêm com a cozinha. Não necessariamente 100% completa, mas com geladeira e fogão, pelo menos. E eu teria que investir nisso, nos armários, na geladeira e fogão, pra isso. E era 1.100.000. Numa área afastada. Então, tu tem que ter 20% de entrada pra isso. Essa questão depende do seu
crédito também, né? É. Se você não quer suíte, e tipo, para você conseguir um crédito maior do mortgage, do financiamento, você precisa ter suíte para ajudar na renda. Então tem todo um balance que Mas é uma precisa pergunta ser válida, feito. Realmente, se você tá pagando, sei lá, 2.500 a 3.000 numa casa de aluguel, às vezes você consegue uma hipoteca, né, que fala, nesse valor. Mas aí você tem que dar essa entrada. Tu tem que ter, só que assim, tu vai ter que dar $220 mil nessa de 1,1 milhão. $220 mil de entrada, mas tu tem que ter o dinheiro pra mobiliar a casa, porque tu não vai morar sem mobília na casa. Tu tem que ter dinheiro pra finalizar a suíte, pra ela poder te ajudar na mortgage, senão ninguém vai alugar. E tu tem que ter uma reserva, porque a casa virou tua responsabilidade, né? Tipo, se acontecer qualquer coisa, precisa. Então, tu tem que ter uma boa reserva de fundos, tem que estar certo de que a casa é o que tu quer. Eu acho que também tem isso, se pintar uma casa maravilhosa que tu realmente quer, né? E tem papo, que eu acho que o Carlos talvez seria a pessoa que mais... Tem a famosa bolha imobiliária que tá acontecendo, não só em Vitória, Vancouver, Toronto. Tá eu não caro, sei se é verdade, se vai algum dia estourar essa bolha. Oremos. História essa bolha. Mas existe muito esse papo, e aí também vale a pena tu comprar um imóvel por 1.200.000 que não vale 1.200.000? Daqui a alguns anos, né? Tá bem supervalorizado, eu acho, aqui o mercado imobiliário de Vitória. Mas isso é, de novo, preferência. Ciclo, né? Mas importante também, eu acho, eu tava falando com um colega de trabalho que morava em Washington, D.C., e ele falou do preço de aluguel comparado ao preço da casa, que para comprar aqui é caro realmente, esse 1 milhão por um imóvel em média, né? De casa, né? De casa, mas apartamentos também ficam 800 mil, né? Não é algo barato, né? Mas que o aluguel, comparativamente com o preço de compra, não é tão pesado. Apesar de ser caro mensalmente, ele não é tão pesado comparando com o valor de comprar um imóvel novo. Só voltar aqui, o Rafael tá falando que ele optou para pagar um escritório de contador, né, no assunto do contador, porque ele declarou o imóvel dele do Brasil e rendia aluguel lá, e ele estava em processo de comprar uma casa aqui no Canadá. Então, realmente, depende muito da tua situação, né, e se você precisa fazer umas manobras para conseguir fazer as coisas direitinho. O Lucas está perguntando como é que funciona financiar carro aqui no Canadá. Eu acho bem tranquilo. A gente tem 2 carros financiados, você dá uma entrada e eles checam o teu credit, né, que é bem importante aqui, por sinal, e a gente pode até depois falar mais. Podemos falar mais sobre isso. E aí você paga mensalmente, tem as taxas, né, de juros, e é bem tranquilo. Você fez uma história uma vez, abriu o jogo, a Paty abriu, eu mostrei tudo, compartilhou o valor do carro e tudo. Quanto que eu paguei, quanto que eu dei de entrada. Então, a gente pode fazer de novo aí, mas é bem simples. Eu acho que é bem tranquilo pro carro, não é nada demais. Mas é importante que tu tem que construir também, teu crédito. Tem carros também, é isso que eu ia falar. O Carlos tem melhor investimento da minha vida. Ele conseguiu o carro por um preço super justo, um carro relativamente novo, arrumadinho, né? Tipo, tudo certinho já. Porque aqui um carro de 100 mil rodado não é problemático, né? Porque as estradas são boas, as pessoas cuidam do carro, e dependendo de quem você comprar o carro, se for mais um senhorzinho, alguma coisa assim, vai cuidar melhor, né? Do carro, do que a gente. Verdade. Né? Sabem dizer o valor de aluguel, acomodações pequenas para uma pessoa? A gente já tem falado bastante sobre isso, mas a gente pode falar rápido também. Sei lá, bachelor, um bedroom, 2 bedroom. Uma pessoa parece que vai ser um quarto, né? Pode ser um bachelor ou um quarto, estúdio, um basement, um né? basement também. Eu acho que varia entre 800 até um quarto num lugar bem legal, uns 1.200, 1.300. Depende muito do que tu tá também procurando. Daqui a um pouco que é um roommate. E aí já muda totalmente a figura e tu consegue pagar bem menos. A Paty já falou, a gente vai fazer uma live com a Easy Dream nessa terça-feira, às 19 horas do Brasil.
e vai falar mais a respeito. Depois a gente posta aqui. O Lucas está perguntando quanto tempo precisa para construir um crédito bom. Eu acho que tudo constrói teu crédito, né? Se você, eu pago aluguel em dia, eu pago meu cartão de crédito em dia. Então você vai fazendo isso. Existe um appzinho que se chama Credit Karma, que ele vai mostrando o teu score. Então, tipo, tem uma velocímetro. Velocímetro. Mas pagar as contas em dias, usar o cartão de crédito até um certo limite, não usar todo, não maximizar o tempo todo, mas usar bastante cartão de crédito. E até conta de telefone, na verdade, conta de telefone, pagar em todas dia, as contas, aluguel, até a tua Hydro. É importante que eu tenho uma colega de trabalho minha que é de Londres e ela chegou aqui, fez um cartão de crédito e agora ela tá com super dificuldade de aumentar o limite do cartão, porque eles deram um limite pequeno, só que ela só tá aqui há 3 meses e ela tá tendo dificuldade de fazer isso. Então também olha o banco onde vocês vão abrir a conta, ver as parcerias de cartão de crédito que eles têm. Quando chega, já abre a conta, abre um cartão de crédito, usa esse cartão de crédito para te ir criando esse crédito, como o Carlos falou, mas já faz isso quando chega, porque tem gente que espera um tempo, vai usando o cartão de crédito do Brasil, enfim, também, né? De débito. Usa o cartão de crédito, às vezes ganha cashback, ganha pontos, mesmo porque vale o primeiro a pena. Cartão de crédito ou vai ser um cartão de crédito estudantil, né? Exato. E o limite vai ser no máximo, sei lá, $1.000. Então você vai, sei lá, você gasta 300, tá ótimo, entendeu? Sim. Esse cartão de crédito. Fizeram uma pergunta aqui que eu não sei a resposta, quero saber se alguém sabe. É verdade que é proibido que crianças de sexo oposto morem no mesmo quarto? Como tu não sabe? Eu não sei. Não tenho filho. A gente já falou sobre isso. Não, Anyways. Mas não é... Não é proibido necessariamente, assim, o governo não vai chegar na tua casa e vai expulsar todo mundo, né? Mas as imobiliárias, elas têm essa regra, né? Que eles não aceitam, principalmente dependendo da idade, né? É muito difícil eles aceitarem casal de filhos do sexo oposto dormindo no mesmo quarto. Não é proibido. Não é proibido, mas algumas imobiliárias tem essa regrinha, e quando você vai ao lugar eles perguntam, um menino e uma menina, um tem 13 e o outro tem 10. Daí eles já ficam, vai ter que ser 2 quartos e não, né, um quarto para as 2 crianças. Já se sentiu inseguro? Eu não sei se esse inseguro aqui é falta de segurança, tipo, sei lá, assaltos e crimes, ou se é inseguro de sei lá, falta de confiança no inglês, talvez, ou não sei. Mas a gente pode falar os dois, né? Já sentiram... Vamos começar com uma coisa mais séria, crime ou falta de... Eu moro perto do Beacon Hill e uma coisa que eu acho aqui é que as ruas não são muito iluminadas. É verdade. Eu acho que é uma falha da cidade e às vezes tem gente correndo à noite. E eles usam, tipo, um negócio de minerador. É muito bizarro, sabe? Uma luzinha, assim. Tipo, que fica piscando, sabe? E aí você meio que toma um susto, sabe? Caraca, o que esse cara tá correndo do lado, sabe? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? O que tá acontecendo? Mas eu nunca me senti insegura. Meu marido, ele sempre foi teve sempre trauma, assim, dessas coisas de segurança. No Brasil, a gente tinha várias portas até chegar no nosso quarto e ele trancava tudo e eram várias trancas e não sei o que, o cachorro ficava preso dentro do quarto. Aqui ele esquece a porta do apartamento aberta. Então, a gente não... Segurança, não. Eu acho que logo que a gente chegou, as pessoas correndo na rua de noite, porque as pessoas correm na rua de noite e é escuro, tipo, as ruas não são muito iluminadas. E aí a gente tava caminhando, eu e o Tobias até meio deu um pulo, assim, porque passou um cara correndo e ele já, tipo, naquele mindset do Brasil, ele vai me assaltar. E não era uma pessoa correndo fazendo exercício, entendeu? Então, eu não era muito medrosa no Brasil e não me sinto insegura aqui. Eu tô aqui há 4 anos já e em nenhum momento me senti insegura. Não. Existem roubo... Não, qual é a diferença de roubo e furto? Não sei mais.
que roubam bicicleta, né? Ah, sim. Muito Ah, é aqui. verdade. Mas não é nada que... Roubo não é assalto. Tá, né? não é nada com mão armada ou faca, nem nada. Só, É. tipo, ninguém tá olhando, vou lá e pego a... Sim. Não é pessoa. perfeito, né, gente? Tem assalto, tem coisas que não são perfeitas, né? Mas a gente não se sente necessariamente inseguro. Acho que essa é a... Uma outra falta de segurança, sei lá, de inglês, talvez se o inglês não for tão fluente, você se sente um pouco falta de confiança, no caso. Acho que você se sente um pouco Eu acho que tu inseguro, te né? sente. Não é nem pelo inglês. Não sei se é pelo Seu inglês. Eu acho que é pelo fato de tu estar num lugar novo que tu não conhece. Eu me lembro que, assim, uma das coisas... Eu era super localizada em Porto Alegre. Eu sabia onde eu tinha que ir. Eu sabia as ruas, como é que eu chegava num lugar. Quando a gente primeiro chega aqui... Tu fica tonto, né? Tu não sabe pra onde tu tem que ir. Tu tá olhando sempre no Google Maps. Então, assim, essa insegurança de eu vou aprender como viver aqui, essas coisas, rola assim, não é nem só pelo inglês, mas adiciona que tu não sabe a língua, que enfim. Eu acho que é um pouco de ansiedade. Né? Não é insegurança junto com ansiedade. ansiedade de será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Você vai chegar lá. A minha dica, mete a cara, sem vergonha. Mete o pé e vai na fé. Isso aí. Isso é música. O Renato tá falando que ele também em Hamilton não se sente inseguro, mas que ele também não gosta de gente andando atrás dele na rua. O brasileiro tá sempre olhando aqui, né? Mas acho que ninguém gosta, né? Se sente meio incomodado. Tipo, por que tá me observando? Sabe? Perto de mim, atrás de mim. Mas nunca tivemos problemas, vou deixar claro. Vou voltar aqui um pouquinho. A TT tá perguntando se tem algum banco de preferência da gente. Eu vou falar do banco que eu uso, que eu sei que é o mesmo da Paty, mas é diferente do Carlos. Eu gosto bastante do RBC. Por um tempo, a minha gerente no RBC foi brasileira. Então, tipo, ela super ajudava, né? Enfim, tirar a dúvida, fazer as coisas por e-mail. Eu consigo fazer quase tudo por e-mail, é só passar na agência pra assinar, que eu acho ótimo. Tem uma coisa, ninguém vai no banco aqui, né? Não precisa ir até a agência, sabe? Mas de qualquer forma a agência abre no sábado também, então também não é um saco. Até as 7 da noite, algumas agências, então é ótimo. É igual no Brasil, que às 4 fecha. E aí tu tem que sair no meio do dia pra ir fazer alguma coisa. Então tem essa tranquilidade, eu gosto bastante do RBC. Acho que tudo que a gente precisou teve lá, mas eu já escutei gente que foi fazer não sei o que e não gostou, porque é atendimento, blá blá blá. Então acho que depende muito. Eu gosto muito do RBC. Eles são abertos também à questão do imigrante, de abrir conta quando ainda tá no Brasil. Eu acho que isso é bacana. A questão de construir crédito lá, eu acho que facilita também. Eu já vi gente do CIBC, conversando com essa colega que eu comentei antes, que ela não tá conseguindo e o CIBC não abre as portas, sabe? Não tem outros cartões, enfim, ela reclamou bastante. Não sei. Não tive experiência pessoalmente. Os bancos são bem parecidos até, na verdade. Mas eu acho que pra quem tá chegando, muita gente escolheu o RBC ou o Scotiabank pela facilidade de você já conseguir o cartão de crédito logo de cara. Eles te dão um cartão de crédito para estudante e aí já começa a crescer o seu crédito. Mas quem tem amigos tem no banco do TD, tem até do HSBC. Tem aqui na... É verdade. E tem uma brasileira que trabalha lá, a Ana, aqui no de Vitória, né? Aí falar, quer linkar a falta de segurança com o banco aqui é a coisa mais diferente que tá vindo no Brasil, né? Não tem eu e o Carlos acabamos... Lembra que a gente foi no banco no mesmo dia, sem combinar? Tu simplesmente chegou e entrou, entendeu? É um comércio normal. Tem um segurança lá com o negócio armado. É muito bom. Detector de metal, tá aí. Vai aí. E também pra falar com o gerente, você marca por e-mail mesmo, eu marco com a minha gerente e aí consigo ir lá no horário marcado, no sábado e pronto. Olha o tiozão aí falando. Oi, tio! Já tá com saudade de Vitória, hein? Já tem gente que vai se mudar pra Vitória, tô sentindo. Por sinal, oi pra todo mundo que entrou. Eu vi que algumas pessoas entraram agora. Se tiverem perguntas, vão mandando aí. O Mauro tá perguntando se tem alguma indicação como mandar dinheiro do Brasil pra cá. Sim, eu usei por muito tempo o TransferWise, há uns 2 anos atrás. E para as duas mãos, para trazer dinheiro pra cá e depois pra mandar dinheiro pra lá também. Mas agora também tem um tal de remessa online. Remessa online. Eu nunca usei, mas tem muita gente recomendando e usando.
Vamos ver se é bom, não sei. Melhor época do ano pra procurar emprego? Quando você estiver Todas. desempregado. Ou quando tu estiver no emprego. Também é uma toda, boa não tem. Eu acho que a gente falou sobre isso na live da semana passada. Tem indústrias que têm sazonalidade. E aí fica melhor procurar um pouquinho antes do summer, por exemplo, a indústria de hospitality, como bomba no summer e na spring. Um pouquinho antes da spring, eu acho que é a melhor época de começar a procurar. Tá começando agora. Já em fevereiro tem muitos hotéis que já estão contratando. A gente normalmente a gente contrata mês que vem. Mês que vem a gente começa a abrir pro verão, que vai ser bem busy. Mas o governo também, né? O governo nessa época do ano começa a postar várias coisas. Então, mas não tem melhor época. Quando você estiver desempregado, você procura emprego. Não tem... Até pra ver o que tá. E é sempre bom ficar dando uma olhada, né? Se tá interessado, vai vendo que vagas vão surgindo e aplica. Quais Instagrams vocês mais assistem e recomendam? Ai, tem muitos, eu assisto todos. Botou a gente no spot, mas se a gente esquece de alguém, já era. Gente, assisto muito. Eu assisto vários, eu tava até falando com o pessoal aqui, hoje a gente recebeu um e-mail muito legal de um menino, um homem que tinha algumas dúvidas, pra mim todo mundo é menino, que tinha algumas dúvidas e a gente conversou com algumas pessoas aqui de Vitória pra tentar ajudar, que não era uma experiência nossa, mas de algumas amigas nossas, e a gente perguntou e ele agradeceu e falou, nossa, que legal que tem pessoas como vocês. E aí... eu fiquei pensando muito nisso. Tem muito Instagram legal. Quando a gente veio há 3, 4 anos atrás, tinha uma fonte de informação sobre o Canadá. E não que seja ruim, né? Mas era a única fonte que a gente conseguia sugar. Então a gente não sabia como eram outras cidades. Talvez se eu tivesse vindo pro Canadá hoje em dia, eu já teria escolhido outra cidade, não sei. Porque tem mais informações lá. Eu espero que a gente esteja mostrando Vitória o quão mágica e legal ela é, porque Vitória é muito legal. Enfim, tem muito Instagram legal. Vivendo em Hamilton, né? O Reinaldo é ótimo, assistam. Hamilton, por exemplo, era uma cidade que eu não conhecia. Não sabia absolutamente nada sobre, sabe? Então é muito legal pra te aprender, saber das dificuldades que se tem lá, dos benefícios que tem de viver lá. O Tio Canada de Calgary também são uns amores. Life in Seasons também de Calgary. Tem, aliás, um monte de Instagram em Calgary. O For Canada, o tiozão que vem aqui. Tiozão. Pô, muito legal. O bom é que mostra a realidade. E mostra como é que é realmente você chegar no lugar, o que você passa, o teu dia a dia. E cada província tem um. Tem a Paula no Canadá. Canadá mais que um sonho também, que dá real, a Lúcia, a Paula também. Tipo assim, pessoas que estão explicando como elas vivem e dando a real, sem ilustrar que é um paraíso, porque não é. E aí tem pessoas que vão falar também de coisas mais específicas que eu acho legal, tipo o Step in Canada, que fala sobre o college, sabe? Ele conhece isso e ele vai te dar dicas a respeito disso, que talvez a gente pode falar da nossa experiência, mas a gente não conhece todos os colleges, a gente não conhece todas as coisas. Então, dependendo do que tu tá procurando, tem muito Instagram legal pra visitar. Sim. Durante a semana, de repente, a gente marca o pessoal aí e manda. Consultor de imigração, tem a Kit, tem o Will e Greg, tem mães no Canadá também, quem tá querendo saber mais sobre... Ai, ótimo! Sobre ser mãe. Pra mim tá sendo ótimo, inclusive, uma mãe no Canadá. Então, tem várias. Se a gente esqueceu de alguém, desculpa, gente. A gente segue muita gente mesmo, em cada província. Mas depois a gente pode tagar todo mundo que a gente mais segue. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas da live. Existe RWSTI. Eu não sei exatamente o que é, Alan. Você pode colocar aqui pra gente o que é, ou senão a gente vai procurar e depois a gente vai fazer um stories. RWSTI? Eu tô super curiosa, gente. Eu preciso saber o que é isso, Alan, pelo amor da vaca Jéssica. O Alan também perguntou se tem restrição de criança de 2 anos no quarto dos pais, no mesmo quarto. Não, que eu saiba, não. Eu tenho uma amiga que
teve baby, ficou durante os 2 primeiros anos num quarto e depois eles mudaram até dentro do mesmo prédio. Então, acho que vai depender também da tua conversação com o teu landlord. Sim. O Mauro tá perguntando se sabem a burocracia para abrir pequena empresa em Vitória, de serviço de beleza ou alimentação. Existem algumas regrinhas. O que eu indicaria, a City of Victoria, que é a prefeitura, ela tem uns workshops e existe um small business departamento lá deles, que você pode ir conversar e levar teu plano de negócios. Existe o ICA também, que ajuda com essa parte de small business e eles ajudam imigrantes que querem abrir pequenas empresas, então você pode ir lá conversar com eles também e eles vão te dar, existe até um bookletzinho com passo a passo, como você define teu nome, como você faz o registro. Eu imagino que a área de beleza e de alimentação sejam um pouquinho mais complicadas pela questão de permit. Mas, como a Paty falou, tem todo o apoio e ajuda aqui. É bem mais simples que no Brasil, né? Sim. E se você entrar no site da Island Health, você consegue também ver algumas regrinhas, porque beleza e alimentação envolvem saúde. Então, você pode entrar lá e dar uma olhada nas regras deles. Deixa eu ver mais aqui. A última pergunta falaram que já se sentiu discriminado aqui no Canadá. Todo dia, quando eu tô no trabalho, eu tô com o meu name tag aqui, meu nome é Carlos, com essa cara de mexicano, todo mundo já vem falando espanhol. Não, eu nunca senti discriminação. Mesmo porque eu também eu também não ligo muito, eu acho que vai de tu ligar. Eu já ouvi as pessoas, quando eu recente tinha chegado aqui, as pessoas, de onde tu é, bababá. Primeiro todo mundo acha que a gente é do Quebec, né? Eu sempre me achava que eu era francesa. Talvez pelo sotaque, enfim, sempre achavam que eu era francesa, que então não é discriminação. E aí eu falava, não, sou do Brasil, tô aqui há 2 meses, tô aqui há 1 mês, sei lá. E as pessoas, nossa, como teu inglês é bom. Tipo, do Brasil não podia ter um inglês bom. Mas, não é uma discriminação, talvez. Seja só mais uma surpresa, né? Sei lá. Acho que as pessoas aqui são gente boa. Com isso dito, eu conheço pessoas que já passaram por situações bem constrangedoras. De, terem sido chamado de... macaco, por exemplo. Para um macaco tu fala bem inglês. Então depende muito do encontro. Era uma pessoa, esse amigo que nos contou essa história falou que era uma pessoa que tinha mental health, que falou isso, issues, né? Todo mundo tem mental health. Mas, enfim, existe sim, né? Mas não é uma coisa que eu acho que a gente tem que lidar no dia a dia. Não. Acho que no geral todo mundo é muito bem educado, assim, e eles são muito compreensivos em relação a você ter o inglês não ser fluente às vezes, ou você falar um pouco errado, ou ter alguma dificuldade para se expressar. Mesmo porque tem gente do mundo inteiro aqui, né? Não é só do Brasil. Eu lembrei de uma coisa que me falaram. Eu acho que volta um pouco da insegurança. Quando tá procurando emprego, quando chega o teu currículo na mão de alguém, provavelmente por tu ter 2, 3 sobrenomes, pelo teu nome não ser muito comum aqui, as pessoas já sabem que tu não é... que inglês é a tua segunda língua, porque tu teve alguma experiência no Brasil, porque tu teve estudo no Brasil, enfim, eles vão se tocar. Então, se tu foi chamado para uma entrevista, não liga do teu inglês não ser perfeito. Não tenta fazer um inglês perfeito, não tenta fingir que tu entendeu tudo se tu não entendeu tudo, sabe? Então, vai criando essa barreira de ter a segurança de dizer... pode repetir, ou pode reformular essa frase que eu não entendi. Então, assim, a gente vai se mostrando mais seguro e as pessoas se sentem melhores e mais confortáveis também com isso. A pior coisa é quando você tá falando em inglês com a pessoa tá assim, ó, e não entendeu nada que você tá falando, não. Então, se você não entendeu, você fala, I'm sorry, could you repeat the question? Ou fala, could you slow down? Ou senão, se você precisa de mais tempo para pensar na pergunta, você fala, good question, good point. E aí você, interesting, e aí você pensa e aí dá uma pensadinha. Sobre, né?
take your time. Não... Isso, principalmente na entrevista, eu acho que as pessoas apreciam que tu diga, very good question, I'll have to think about this. Posso voltar nesse tópico depois? Né? Eu acho que a gente é o nosso pior inimigo quando chega nesse ponto de preconceito, discriminação. Se alguém te falar alguma coisa, tu tem que ter a segurança de responder. Desculpa, eu tô aqui, eu falo 2 línguas, eu tô te incomodando de alguma forma? Né? Por que tu tá me atacando se eu não te fiz nada? Tem uma pessoa aqui que tá perguntando que ela tem... Uma pessoa. Tem nome, essa pessoa? É que eu não... Maestrine. É que eu não sei... Deve ser o sobrenome, né? Maestrine. Que ela tem diabetes e aí ela queria saber como é que funciona, tipo, pra pegar medicamento, né? Com o governo. Aí o Tobias até comentou aqui que realmente o Guiné, um amigo nosso, tinha diabetes e ele conseguiu, tipo, pegar, ele tinha, né, todo o medicamento aqui. A gente, se você for no walk-in clinic e você falar para comprovar, eles vão fazer alguns testes em você e você vai comprovar que você tem diabetes ou alguma doença autoimune ou algum outro tipo de doença que precisa de medicação. E aí eles vão te passar para um especialista e com isso você vai conseguir pegar todo os remédios e o que você precisar. Então você tem assistência do governo, sim. E depende, eu acho, também da tua doença. Nesse caso da diabetes, nem sei se chega aí para um especialista. Às vezes, normalmente vai para um especialista, mas a walk-in clinic depende muito, porque às vezes tu já chega... Eu tenho hipotireoidismo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu tomo esse aqui, levei meu remédio, falei, tomo esse aqui, 100 miligramas, fiz o exame de novo, até pra ver se tava balanceado, né, depois de alguns meses que eu já tava aqui, meu remédio tava acabando, e aí na walk-in clinic mesmo, eles me deram. Então, eu acho que depende, tipo, se é uma coisa nova e daqui a um pouco precisa reformular o quanto tu toma, de insulina, ajustar, eles devem ser mais picky sobre, mas eles te dão todo o apoio sim, e tem também o PharmaCare, daí depende da tua renda, tu pode aplicar para o PharmaCare e tentar pegar reembolso nos taxes por conta dos remédios. E tem um plano também em conjunto com o MSP, que eu acho que é alguma coisa do PharmaCare também, que se você tiver que comprar remédio com tanta frequência, você consegue fazer esse plano também. Tem muita ajuda. O governo aqui ajuda demais. Né? Não só para medicamento, como para emprego também. Então. O que devemos levar? O que mais faz falta do Brasil, né? Bem, eu diria alicate de unha. Não tem alicate. Tem alicate de unha, mas ele não é tão afiado. E ele é grosso, né? Tipo, a ponta é grossa. Então, como fazer a unha aqui é mais caro, eu trouxe do Brasil mesmo. Todo o meu aparatozinho. Boa. Eu sempre peço também. Porque também não tem eu não conheço nenhum amolador de facas, de alicates aqui. Como é que fala cutelaria em inglês? Jesus, eu nem sabia essa palavra em português, entendeu? Eu tô aprendendo agora. Você acaba se acostumando e não sentindo tanta falta. De várias coisas. Assim, chocolate Laca. Não tem um chocolate branco que eu ame aqui. Não sei quem gosta de chocolate branco. Laca pra mim é o melhor até hoje. Eu sempre peço que alguém tá vindo pra trazer Laca. Polentina. Polentina? Polenta, gente. Eu sou gringa. Fazer o quê? Polentina. E é uma marca de polenta. Aqui tem polenta, mas a Polentina é melhor que as outras, entendeu? Então é tipo um costume, não é que não tem. Mas é uma marca que eu gosto mais. Que nem o Laca. Tem chocolate branco aqui, lógico, mas eu prefiro o Laca do que outros chocolates. Bebida, né? Tipo uma cachaçinha pra fazer uma caipirinha. Também tem aqui. Tem a 51, né? Mais cara, né? Mas só tem a 51. Tem as cachaças de Minas boas, entendeu? Então essas coisas... Um catupiry, não, gente. Pode trazer catupiry. Catupiry não pode trazer, mas é tão gostoso, gente. Vem pra cá, catupiry, pelo amor da vaca Jersey. Catupiry faz falta, mas eu acho que assim, alicate é uma coisa que, tipo, vai te durar tanto tempo que vale a pena tu trazer do Brasil.
né? Como a gente falou, sapato antes, que alguém tinha perguntado. Sapato pode trazer do Brasil, principalmente sapatilhas e rasteirinhas. Acho que botas talvez não seja o primordial, porque elas talvez não vão aguentar o frio, dependendo de onde tu tá indo. Acho que aqui em Vitória as minhas aguentaram bem. Eu trouxe também do Brasil e tá as minhas aguentaram bem. Chimarrão. Biquíni, chimarrão. Então, tem um lugar aqui que vende a cuia. O Tobias até comprou uma pra dar de presente. Ela foi $40, é um pouquinho facada. Mas tragam, eu prefiro a erva do Brasil. Tem erva pra vender aqui, mas não é boa. Ela erva de chimarrão. Mas ela não é tão boa quanto a do Brasil. Então, sempre que alguém estiver vindo também, a gente pede pra trazer erva de chimarrão. O Mauro tá falando que vai trazer chocolate pra gente. Opa! Aí eu dei valor. Aí eu dei valor. A Elise tá perguntando... minha mãe. Oi, mãe. Oi! Como funciona a assistência médica em Vitória? Eu posso falar rapidinho. Acho que a gente tem experiências diferentes também. Assim. Eu tenho artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, e eu precisava de tratamento. Eu fui numa walk-in clinic pedindo os exames de sangue, porque eu me trato com uma naturopata que segue o mesmo protocolo do meu médico do Brasil, e ela é em Vancouver. Então eu já achei ela do Brasil mesmo, e quando eu vim, as primeiras 2 semanas que eu tava aqui, eu já fui pra Vancouver pra me tratar com ela. A walk-in clinic não queria me passar os exames de sangue pelo MSP, e aí ela falou, tá, então vamos fazer um teste para ver se você tem realmente a doença. E foi daí que eu consegui um cartãozinho do Life Labs, que é o laboratório de sangue daqui, para fazer a cada 2 meses esses exames de sangue. Então, assim que você comprova que você tem a doença, eles te dão toda assistência. E ela me perguntou se eu queria ir para um especialista. Eu disse que não, porque eu conseguiria de acordo com o especialista, eu conseguiria todo o medicamento, tudo de graça pelo governo, e eu não quis, porque eu tinha minha naturopata. Depois de muitos anos, eu consegui o Family Doctor, eu acho que demorou uns 2 anos e meio, que é o mesmo Family Doctor. Mas eu não tem diferença, não. Sabe? Eu acho que não tem diferença. Parece um walk-in clinic, meio que você consegue que tu consegue marcar por telefone. Essa é a única diferença, assim, do médico, exato, né? Ele não é muito... Enfim, mas pra mim já foi um pouquinho diferente, tipo, como eu falei antes da tireoide, né? Eu cheguei na walk-in clinic, mostrei o meu remédio do Brasil e falei, olha, eu preciso porque eu não posso ficar sem. E aí eles pediram um exame, me deram o mesmo remédio, mesma porção, não sei falar, não sei o nome. Químico? A mesma quantidade, porque tem 100 miligramas, tem 200, 300, enfim, eles me deram a mesma. E foi isso. E tem momentos que eu sinto que o meu remédio tá desbalanceado, que eu já fui e pedi, pode me dar. Só que o range no Brasil era assim, tu tá dentro do range e tu pode estar um pouquinho mais perto daqui ou de lá e eles vão ajustando a quantidade de acordo com isso. Quando eu ainda tava na walk-in clinic, isso era muito difícil de acontecer. Quando eu consegui o médico de família, eu descobri que eu tava grávida, 3 semanas depois. Então, eu já praticamente mudei pra minha médica da gravidez. E ela tá olhando pra isso de uma forma muito mais carinhosa, porque pode afetar o bebê. Então, ela tá mudando a minha medicação e tem sido muito bom em relação a isso. Mas eu não sei se o Nissin, o médico, faria isso. Tem assistência médica? Tem, né? Tem. Mas eu faço acesso pra todo mundo, né? Mas eu não gosto do sistema de saúde aqui, isso sempre foi claro pra todo mundo. A gente fez até um highlight a respeito disso. Eu tento evitar ao máximo de ir no médico aqui porque eu acho uma perca de tempo. Não sei, você fica 2 horas esperando. Eu não tenho médico de família, eu vou numa walk-in clinic. Você fica 2 horas esperando, eles são bem assim, às vezes nem te tocam, nem sabe aquele exame tipo. Seu coração, abre a boca pra botar um palito aqui. Eu acho que eu devo ter cara de doente, nada, gente. Ele não me toca e fala, não, vai pra casa, descansa, toma aqui 5 dias de notes, né, do seu trabalho e fica assistindo Netflix. Cara, aconteceu comigo 2 vezes já isso.
Falei, tá, às vezes ele melhorou, então, tipo, tá, ele tinha Talvez razão. ele tava Tinha certo. razão, Mas, sabe, não tem esse carinho, gente. sabe, com o paciente. Isso não existe aqui, tipo, É. é bem Mas frio, eu acho que é a assim. mesma coisa de tu ir num hospital no Brasil, assim, também. Se vai na emergência e tu tá meio assim, Ah, mas no talvez... mínimo ali um exame de sangue. Não sei. lá, Quando eu fui... Um tapinha nas costas, sabe? Alguma coisa acontece. Eu fui uma vez e disse, não tô me sentindo bem. O meu coração tá pulsando diferente. Eu já falo que eu tô me sentindo mal e não sei o quê. Eu consegui um exame, um eletro, e a mulher me falou, tu não tem absolutamente nada. Mas eu queria fazer um check-up, entendeu? Daí eu cheguei e disse, não, tô sentindo que minha coisa tá desbalanceada. Me faz aí uma parada às de vezes exame. tem Acho que tenho dramático, diabetes. né? Aí já falei, a minha avó tem diabetes. Acho que eu tô com... Entendeu? Daí tu consegue um check-up. Fala um pouco do histórico, talvez. Mas eu Acho que falei, depende do médico que tu tá falando. por exemplo, eu também. falei que eu tenho histórico de câncer na família. Claro, eu queria fazer um check-up geral, porque, sei lá, 30 anos, né, já tá na idade. Ele olhou pra mim e falou, não, você tá saudável. Você tá bem. não se Mas preocupa. aí tu podia dizer, eu tenho sentido umas dores Ah, aqui. pô, mas eu não vou ficar mentindo sendo dramático. Eu Bruno. tive Ai, um problema. gente. Eu cheguei na Walking Clinic e eu falei, olha, eu tô sentindo muita dor, tipo, na lombar. E eu tenho histórico de pedra nos rins na minha família inteira, todo mundo já teve crise e tal. Eu acho que pode ser, e eu tomo tipo uns remédios que aumentam, né, a possibilidade disso. E aí ela falou, onde é que você sente a dor? E aí eu falei um pouquinho mais pra cima dos rins, e ela falou, não, isso daí é muscular. E aí, tipo, depois de alguns meses, eu fui parar na emergência com crise renal. Então, assim, você acaba que não... Isso. Algumas coisas acontecem. O Nissim falou isso? Não, Porque foi já no tá... Walking Ah, Clinic. tu acabou indo no Walking. E o Renato também, meu marido, também foi pro hospital com crise e eles falaram, isso é muscular. E ele tava com a vesícula, tipo, pra explodir. E teve que operar de emergência. Então, essas coisas acontecem. Tem O algumas Tobias falhas. se machucou, também não conseguiu fazer o exame até hoje. Ele não conseguiu fazer a ressonância que os fisioterapeutas dizem que ele deveria fazer. Então, acho que tem falha. Tem que pensar que, assim, agora, desde janeiro, é de graça pra quem é residente permanente. Isso não pode reclamar, né? E todo Então, mundo, qualquer pessoa, desde um mendigo o até um fato executivo, vai no mesmo hospital e vai... O fato ruim é que tu não tem a opção de pagar, como no Brasil tem o SUS, e tu tem a opção de pagar um médico particular se tu tá afim. Então, é mais difícil tu conseguir um especialista, de tu conseguir algumas coisas, assim, não é perfeito. Mas... É igual o David tá falando aqui, tem médico e médico, né? É assim em todo lugar, isso é verdade. verdade. Bom, já tá uma hora já, né? As empresas também subsidiam o Daqui a plano de pouco o Instagram saúde. nos corta. Sim, toda empresa tem plano de saúde. Tem. A maioria tem, e daí é São pra melhores, médicos né? que não estão cobertos, tipo psicólogo, fisioterapeuta, acupunturista, dental, que a gente falou antes. Bom, gente, acho que a Isso aí. gente já respondeu todas as perguntas. A gente pode... Só lembrar que terça-feira, então, a gente tem live com a Easy Dream de Vancouver. Isso é bem legal. E vai ser bem legal para falar um pouco sobre as diferenças de aluguel e de moradia entre Vancouver e Vitória. Muita gente pergunta, né? Vou fazer um comparativo entre as duas cidades. É isso aí. Valeu, pessoal. Gente, obrigada! Bom dia aí. Até a próxima! Boa tarde. Ai, me deu formiguinha no meu pé. Aqui tem que parar aqui também, né? Como é que faz? Aqui? Tem que parar no seu.